I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting? When the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. The sermon, Diseases and Afflictions, was delivered in January 1950 at the Open Door Church in Louisville, Kentucky, United States. O sermão Doenças e Aflições foi pregado em janeiro de 1950 na Igreja da Porta Aberta em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. I want to explain tonight some vital things that you should know. Eu desejo explicar algo, algumas coisas vitais que vocês deveriam saber. My voice is not very loud, so I probably have to get over here. Minha voz não é muito alta, então provavelmente tenho que chegar aqui. If the Lord permits, Sunday afternoon I want to speak to you in an evangelistic gospel sermon for Sunday afternoon. Se o Senhor permitir, domingo à tarde, eu quero lhes falar em um sermão evangelístico do Evangelho para domingo à tarde. And we're expecting some great things for the Lord to do for us this week. E estamos esperando algumas grandes coisas para o Senhor nos fazer esta semana. One thing is concerning many here would not hardly understand just how that these prayer cards are given out to the sick and the afflicted. Uma coisa é a respeito, muitos aqui mal compreendem exatamente como estes cartões de oração são distribuídos para os enfermos e aflitos. In 3 years of trying, this is the only program that I've ever found that was really looked like was blessed of God. Em 3 anos de tentativa, este é o único programa que já descobri que realmente parece que foi abençoado por Deus. First, we would just go in and have no cards at all and just let the people line up. Primeiro, nós apenas entrávamos e não tínhamos nenhum cartão de oração, e apenas deixávamos que o povo entrasse na fila. There was such a congestion that I get to pray maybe 15, 20 minutes at a time. The crowd would get on me and they'd have to pull me out. Era também bastante congestionado, então eu chegava a orar talvez 15, 20 minutos de cada vez. A multidão me cercava e tinham que me tirar dali. Then the next started, we would send the prayer cards ahead to the ministers. E então, a seguir, enviávamos os cartões de oração na frente aos ministros. And each minister is sponsoring, maybe being 60 or more churches throughout the year, he would sponsor the meeting, and each minister would have at least 100 cards. E cada ministro era responsável, talvez houvessem 50 ou mais igrejas através da região que eram responsáveis pela reunião. E cada ministro teria pelo menos 100 cartões. Every minister wanted his congregation first. Cada ministro queria a sua congregação primeiro. He would give it to his congregation, and probably the entire 4 or 5 nights, just one minister's congregation would get in. The rest of them would feel very bad about it. Ele os entregava à sua congregação e provavelmente todas as 4 ou 5 noites apenas a congregação de um ministro entrava. O restante dele se sentia bastante pesaroso a esse respeito. Then we thought about having the local people, just the local people in the community, and sometimes people come for as many 7,000 to 8,000 miles to the meeting.
Então pensamos em ter o povo local, apenas o povo local na comunidade. E às vezes chegam pessoas para as reuniões de uma distância de 7, 8 mil milhas. That wasn't right. Aquilo não estava certo. The only way that we found that we could be really let the Lord make the way is to come and take prayer cards, about 50 of them, and just give them out to the groups of the people, and no one knows just who is going to be in. E a única maneira que nós descobrimos que poderíamos ser realmente deixar o Senhor abrir o caminho é chegar e pegar os cartões de oração, cerca de 50 deles, e simplesmente distribuí-los aos grupos de pessoas, e ninguém saber quem estará ali. I've seen the time that I give out 50 cards and not one of them be called. Eu já presenciei uma vez que distribuí 50 cartões e nenhum deles foi chamado. Start into the meeting and the Spirit of the Lord leads you right out amongst the people like that. Never even use the prayer card. Começa na reunião e o Espírito do Senhor me dirige no meio do povo, assim, nem mesmo uso os cartões de oração. I've seen a time I stood on the platform and it would just start to speak and I just lose my whole self for an hour or more time just calling first one and then the other like that. Eu já presenciei de uma vez encontrar-me na plataforma e apenas começar a falar, e eu apenas me perder totalmente por uma hora ou mais de tempo, enquanto chamava o primeiro e então o outro assim. Everyone. Cada um curado. Many people rally for the line. Muitas pessoas lutam pela fila, então. I made this remark. It's the truth. It's been good for 5 years, for 3 years now. Pardon me. Eu fiz esta observação, é a verdade. Tem sido bom por 5 anos, por 3 anos agora. Perdoe-me. Every person that comes to this platform is healed. Cada pessoa que vem a esta plataforma é curada. There's never been nothing, no matter how bad it was twisted, crippled, or afflicted, it's always healed. Nunca houve nada, não importa o quanto esteja torcido, aleijado ou aflito, sempre é curado. There's been some hideous cases, Tem havido alguns casos medonhos, but maybe in one night time I just be able to get maybe 3 or 4 or 5. porém talvez durante uma noite, eu apenas conseguisse trazer talvez 3 ou 4 ou 5. Maybe sometime I see one to Calgary, Canada. We only got 2 for 25,000 people together. 2. Talvez às vezes, eu presenciei quando certa vez em Calgary, Canadá, só trouxeram 2, onde 25 mil pessoas haviam se reunido. 2. One was a boy been afflicted for 18 years. His hands drawn on him. He's in a wheelchair. Um era um rapaz que estava aflito, havia 18 anos, sua mão estava contraída sob ele. Ele estava em uma cadeira de rodas. His mother had pawned her wedding ring to keep him. Sua mãe havia penhorado a aliança de casamento dela para sustentá-lo. He'd been in about 7 or 8 meetings. Never could get a card. Ele havia estado em cerca de 7 ou 8 reuniões, nunca podia conseguir um cartão. Finally, his time right for him to get to the platform. Finalmente chegou sua hora de estar na plataforma. The boy walked off the platform. Next morning, shaved himself for the first time in his life. O rapaz saiu andando da plataforma. Na manhã seguinte, ele fez sua barba pela primeira vez em sua vida. Met me out there on the ramp when the plane came down at Vancouver to shake my hand. Encontrou-se comigo na rampa quando o avião desceu em Vancouver para me dar um aperto de mão. The little girl was the next. A garotinha foi a próxima. The little girl, Catholic by faith, one leg was 4 inches shorter than the other. A garotinha de fé católica, uma perna era 4 polegadas mais curta que a outra. We had about an hour and something with that little girl. Nós ficamos cerca de 1 hora e alguma coisa com aquela garotinha. And this same Bible, when they brought her there, she'd go way down to the side. E esta mesma Bíblia, quando a trouxeram ali, ela mancava muito de um lado. I laid this Bible on her head. She walked just as normal as any child back and forth across the platform. Around 25,000 people said nothing wrong. Eu coloquei esta Bíblia em sua cabeça,
Ela andou simplesmente tão normal como qualquer criança de um lado para o outro através da plataforma, quando as 25 mil pessoas assentadas olhavam. But those things we just say, I don't know. No one in here who has a prayer card or who will be first. Mas essas coisas nós apenas dizemos. Eu não conheço ninguém aqui que tem um cartão de oração ou quem será o primeiro. We give out those cards and then we come in. Nós distribuímos esses cartões e então nós entramos How can I give you an idea? e tentarei dar-lhe uma ideia. My brother says I gave out 50 cards. Meu irmão diz, eu distribuí 50 cartões. I come into the building, I might meet a little child. I'd say, can you count? Eu entro no edifício, eu posso encontrar uma criancinha. Eu diria, você sabe contar? Say, yes, sir. Diria, sim, senhor. I'd say, start counting. Eu diria, comece a contar. Maybe he'd count up to 10, 15, or 20 and stop. Wherever he stopped, I'd start the prayer line. Talvez ela contasse até 10, 15 ou 20 e parasse. Onde quer que ela parasse, eu começaria a fila de oração. If he stopped at 20, I'd start the prayer line at 20. Maybe go forward or backward. Se ela parasse no 20, eu começaria a fila de oração no 20, e talvez fosse para frente ou regressasse. Maybe the next night I'll count off so many people in a row and divide it by two and see what number it is. Or something like that. Talvez na noite seguinte eu contasse tantas pessoas em uma fileira e dividia por 2, para ver qual seria o número, ou algo assim. No one knows yet tonight where the prayer line will start. Just wherever it seems like. Ninguém sabe ainda esta noite onde a fila de oração começará, apenas onde quer que parecer. Sometimes it falls right among the cripples. Às vezes cai bem no meio dos aleijados. Sometimes it falls among the sick. Às vezes cai no meio dos enfermos. I don't know, no one knows. Eu não sei, ninguém sabe. We just give out the card and then let the Lord lead for the rest. And it's always worked successfully that way. Nós simplesmente distribuímos o cartão e então deixamos o Senhor dirigir o restante. E sempre tem operado com bom êxito desta maneira. Be in prayer. Esteja em oração. I believe this is all new to you people here. Eu creio que isto é tudo novo para as pessoas aqui. And all the meetings I've ever been, this is the smallest second night meeting I ever had in any meeting since I've been in the field. Em todas as reuniões que já estive, esta é a menor segunda noite de reunião que já tive em qualquer reunião, desde que estou no campo. Usually on the second night, things auditorium have been announced anyway. Usually run 7, 8, 10,000 by the second night. Geralmente, na segunda noite, em qualquer auditório, ou sendo anunciado de qualquer modo, geralmente tem 7, 8, 10 mil na segunda noite. Of course, it's just locally advertised. Naturalmente, foi anunciado só no local. What makes the crowd? Because it's internationally advertised, and so many hundreds come from one state and the other state and make up the group. O que forma a multidão é que, porque é anunciado internacionalmente, e então tantas centenas vêm de um estado e de outro estado para formar o grupo. My next meeting after here will be in Houston at the Coliseum. Minha próxima reunião depois daqui será em Houston, no Coliseu. I think it seats 17,000. Eu acho que ele comporta 17 mil, eu acho. It's already in about 4 or 5 international papers. Já está em 4 ou 5 jornais internacionais. That's where the people come from across the seas and all everywhere. É daí onde vem o povo, através do mar e tudo, de todas as partes. I wish to read just a little bit of the word tonight. For God's word never fails. My word will. His word will not. Eu gostaria de ler só um pouco da palavra esta noite, pois a palavra de Deus nunca falha. Minhas palavras falharão, sua palavra não falhará. Found in Psalm 103, the first, second, and third verse. Encontra-se em Salmo 103, versículo 1, 2 e 3. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bless the Lord, all my soul, and forget not all his benefits.
Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all thy diseases. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. May God add his blessings to his word. Que Deus possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. All of this, speaking of diseases and afflictions, I wish just for a few moments to make some statements concerning it. Tudo isto falando de doenças e aflições, eu gostaria de só por alguns momentos fazer algumas declarações a respeito disto. And I want you to listen and give it your undivided attention. E eu quero que você ouça e dê a isto toda a sua atenção. Diseases and afflictions are all the results of sin. Maybe not in your life, but in somebody's life before you. Doenças e aflições são todos os resultados do pecado, talvez não seja em sua vida, mas na vida de alguém antes de você. The devil is the author of sickness and affliction. O diabo é o autor das doenças e aflições. Before we had any devil, we had no sickness or affliction. Antes de termos qualquer diabo, não tínhamos enfermidades ou aflições. But when Satan came, he brought with him sickness and affliction. Mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo enfermidades e aflições. There's so many times that we refer to them as blessings. Há tantas vezes que nos referimos a elas como bênçãos. I never could think that God could get a blessing out of a sick person unless it was a sinner driving him to God. Eu nunca pude pensar que Deus pudesse obter uma bênção de uma pessoa enferma, a não ser que fosse um pecador levando-o para Deus. Or a disobedient child, bring him back to be reconciled to his father. Ou um filho desobediente trazendo-o de volta para se reconciliar com seu pai. But sicknesses are the result of the devil, of the fall. Porém, as enfermidades são os resultados do diabo e a queda. Today, we have the best doctors we've ever had. We got the best medical science, best hospitals we've ever had, more sickness than we ever had. Aí, hoje, nós temos os melhores médicos que já tivemos. Nós temos a melhor ciência médica, os melhores hospitais que já possuímos e mais enfermidades do que já tivemos. And in the day that when we got the best medical science we ever had, they're constantly building institutions for the incurable. E no dia quando temos a melhor ciência médica que já tivemos, eles estão constantemente construindo instituições para os incuráveis. Right when we got the best scientific work on afflictions and sickness we ever had, building institutions yearly for the incurable. Bem quando temos o melhor trabalho científico nas aflições e doenças que já tivemos, construindo instituições anualmente para os incuráveis. But there never was nothing that came before Jesus Christ, the Son of God, but what he was more than a match for. Mas nunca houve nada que chegasse diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele não fosse mais do que capaz de enfrentar. And he's just the same today as he was yesterday and will be forever. E ele é simplesmente o mesmo hoje como ele foi ontem e será para sempre. And he proves that. And you'll see it night after night. E ele prova isso e você verá noite após noite. And if it isn't so, then you have a right to doubt. E se não for assim, então você tem direito de duvidar. Someone said the healings last. Alguém disse, as curas são duradouras? They last as long as faith lasts. Elas duram tanto quanto durar a fé. But when faith fails, then your healing will fail. Mas quando a fé falha, então sua cura falhará. Would you say every person came to the altar and got converted would be a Christian all their days? Você diria que cada pessoa que vai ao altar e se converte seria cristã em todos os seus dias? He could be tonight a child of God, and tomorrow
be a child of the devil. Ele poderia ser, esta noite, um filho de Deus e amanhã ser um filho do diabo. It's when he loses faith in God what sends him back. É quando ele perde a fé em Deus, aquilo o envia de volta. Any power that can heal you here at this platform can keep you well. E qualquer poder que puder curá-lo aqui nesta plataforma pode mantê-lo bom. That's the reason I make this statement that nothing comes here but what is delivered here. Esta é a razão que fiz esta afirmação, que nada vem aqui que não seja libertado aqui. Outside of here, it's according to your faith where it stays. Fora daqui, fica de acordo com sua fé se isso permanece. I've seen people come to the platform totally blind and read this same Bible. In less than 5 days, come back again just as blind as they ever were. Já vi pessoas chegarem à plataforma completamente cegas e lerem esta mesma Bíblia, em menos de 5 dias voltarem de novo simplesmente tão cegas como eram. Why did they read here? Por que elas leram aqui? The power of the devil recognized that gift of God. And he had to leave. O poder do diabo reconheceu aquele dom de Deus e ele teve que sair. Now I know that's a real statement to make. But I know where I stand. Agora, eu sei que isto é uma afirmação e tanto para se fazer, mas eu sei onde estou firmado. And I know who I have believed. And I know his power to heal. E eu sei em quem eu tenho crido, e eu conheço seu poder para curar. Someone said not long ago when I was in Phoenix, Alguém disse, não há muito tempo atrás, quando eu estava em Phoenix, prayer lines was way down the street. They couldn't even get into the auditorium. as filas de oração iam até as ruas. Eles não podiam nem mesmo entrar no auditório. Going into the line, someone said, aren't you afraid, Brother Branham, to stand there before all those things and realize that critics are standing there, newspaper reporters and so forth, to criticize? Entrando na fila, alguém disse, o senhor não tem receio, irmão Branham, de se colocar ali diante de todas aquelas coisas e reconhecer que os críticos estão ali de pé e os repórteres dos jornais assim por diante para criticar? I said, I'm not afraid as long as I feel that he's near. But if I can't feel him, I would get off the platform and go home. Eu disse, eu não tenho medo desde que eu sinta que ele está próximo. Porém, se eu não puder senti-lo, eu sairei da plataforma e irei para casa. No man can do nothing. All has to come from God. Ninguém pode fazer nada. Tudo tem que vir de Deus. For instance, we'll take to speak for a few moments about cancer. It seems to be one of the major enemies today. Por exemplo, nós tomaremos para falarmos por alguns momentos sobre câncer. Parece ser um dos maiores inimigos hoje. What is a cancer? Where did it come from? O que é um câncer? De onde ele veio? Tumor, cataract, ulcer, pneumonia, tuberculosis. All those names are medical names that medical science gave them. Tumor, catarata, úlcera, pneumonia, tuberculose. Todos estes nomes são nomes medicinais que a ciência da medicina colocou neles. The Bible declares them to be devils. A Bíblia declara que eles são demônios. For instance, cancer. What is a cancer? Usually comes from a bruise. Por exemplo, o câncer. O que é um câncer? Ele geralmente vem de uma lesão. All the natural things of the earth type the spiritual. Todas as coisas naturais da terra tipificam as espirituais. Everything in the natural types the spiritual. Tudo no natural tipifica o espiritual. You know that, most all of you. Você sabe disto, a maioria de vocês. For instance, like when a baby is born and when a child is born of God. Por exemplo, quando um bebê nasce e quando um filho nasce de Deus, When a child is born in the kingdom of God, the Bible says there are three that bear record in the heavens: the Father, the Son, and the Holy Ghost.
Quando um filho nasce no reino de Deus, a Bíblia diz, são 3 os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, é alguém que está enfermo ou algo assim. Por isso, apenas me dê sua atenção. Se você perder estas coisas, provavelmente você perderá sua cura completamente. São 3 os que testificam no céu. Agora, quando estamos nossa conversão, o elemento veio do corpo de Jesus Cristo, quando ele morreu. Havia água, sangue e espírito, e estas 3 coisas formam um novo nascimento. Isso está certo, ministros? Estes 3 elementos formam um novo nascimento, água, sangue e espírito. Isso forma o nascimento natural quando um bebê nasce. O que é a primeira coisa? Água, sangue, vida. Todas as coisas naturais tipificam as espirituais. E um câncer no natural, no espiritual, ele é um diabo. Ele tipifica o animal e a ave que comem carne podre, comem coisas mortas. O câncer vem de uma lesão. Por exemplo, minha mão, nela não existe câncer algum. E pode ter em alguma ocasião. Bem, o que causa um câncer? É alguma célula, um germe em meu corpo que se apostata, recebe uma lesão ou algo que se estabelece. E daquele germe ou célula começa uma multiplicação de células multiplicando-o, e isto forma um câncer e começa a comer dentro do corpo. Agora, cada vida e cada pedacinho de vida que existe vem de um germe. Você mesmo veio de um germe de vida. Você veio uma vez, você era apenas um pequenino germe, tão pequeno que não podia ser visto pelo olho natural. Você veio de seu pai. Você não é nada, não tem nada do sangue de sua mãe, de modo algum. A célula sanguínea vem através do sexo masculino. E então, daquele germe, veio a multiplicação de células. E tudo conforme a sua espécie, um germe do cachorro produzirá um cachorro. De um pássaro, de um humano, um humano. Se nada interromper aquilo, o programa de Deus, nada o interromper, isso trará uma criança normal e perfeita. E ela crescerá até se tornar um adulto normal e perfeito, se nada o interromper. Mas quando algo o interrompe,
então está fadado a ser o mal que interrompeu o programa de Deus. God didn't intend you to be sick. God made you in His likeness. Deus não cuidava que você fosse doente. Deus o fez à semelhança dele. He wants you to be well. Ele quer que você esteja bem. He's done everything He can to keep you well. Ele tem feito tudo que ele pode para mantê-lo bem. And Satan's against you. E Satanás está contra você. Therefore, this cancer, he starts as a tumor, whatever it is, from a germ, he begins to multiply like a tumor, becomes malignant, so forth. Portanto, este câncer, ele começa, ou este tumor, seja o que for, de um germe, ele começa a multiplicar. Como um tumor se torna maligno, assim por diante. It's a body, just like you are a body. Ele é um corpo, exatamente como você é de um corpo. It has a spirit, just like you are a spirit, only it has not a soul. Ele tem um espírito exatamente como você é um espírito, só que ele não tem alma. But it has a life, like you have a life. Mas ele tem uma vida como você tem uma vida. And therefore then in you, in your flesh, there is two lives. E, portanto, então, em você, em sua carne, existem duas vidas. One are you and the other is another being, multiplying cells, growing a body, just like you growed in a body. Uma é você e a outra é outro ser, células que se multiplicam, fazendo crescer um corpo, exatamente como você cresceu em um corpo. Is that right? Isto está certo? Well then what does that? The devil. Bem, então o que faz isso? O diabo. The germ is alive. O germe é uma vida. First the germ is a teeny little cell with a life in it. Primeiro, o germe é uma pequenina célula com vida em si. And that life only can come from two resources. Either from God or the devil. E aquela vida só pode vir de dois meios, ou de Deus ou do diabo. And you Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time.